News CNN. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu agora, sexta-feira, que o presidente Donald Trump violou a lei federal ao impor unilateralmente tarifas abrangentes em todo o mundo. Uma derrota marcante para a Casa Branca em uma questão que tem sido central para a política externa e para a agenda econômica do presidente Trump. A decisão é, sem dúvidas, a derrota mais relevante que o segundo mandato de Trump sofreu na Suprema Corte conservadora, que no ano passado se posicionou repetidamente ao lado do presidente numa série de decisões emergenciais sobre imigração, a demissão de chefes de agências independentes e cortes em gastos do governo. O juiz-chefe John Roberts redigiu o parecer da maioria e o tribunal concordou, por 6 votos a 3, que as tarifas excediam os limites da lei. Informação em detalhes, chegando agora com a nossa correspondente Priscila Yasbeck. Boa tarde, Priscila. Oi, Tainá, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Então, saiu essa tão esperada decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que responde a um processo que foi iniciado no início da política tarifária de Donald Trump, ainda por alguns importadores que disseram que estavam sendo afetados pelas decisões tarifárias de Donald Trump. Esse questionamento na Justiça foi evoluindo, passou pelo Tribunal de Apelações e chegou à Suprema Corte, que então, nesta sexta-feira, decide, numa votação por 6-3, que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, a IEPA, na sigla em inglês, que Trump usou para aplicar as tarifas, incluindo aquela base de 10% e também as tarifas adicionais que foram colocadas ali de forma variada, a depender do país, não devem ser aplicadas, e porque isso pode ferir os interesses econômicos, inclusive de empresas dos Estados Unidos. O presidente do da Suprema Corte, John Roberts, redigiu esse parecer da maioria acompanhado pelos juízes conservadores, a Amy Coney Barrett e também Neil Gorsuch, e também pelos juízes que são considerados liberais ou são considerados mais progressistas. E os principais índices de Wall Street já estão reagindo a essa notícia, a essa decisão da Suprema Corte, que é considerada a principal derrota até o momento do governo de Donald Trump na economia e, quiçá, também na sua política internacional, e isso depois que a Suprema Corte então decidiu contra essas tarifas. Trazendo um pouco do histórico do que aconteceu em relação a essa decisão. Então, uma coalizão de 12 estados fez uma ação judicial alegando que as tarifas eram ilegais e prejudicavam os seus orçamentos. Esse caso desses estados foi consolidado em uma apelação junto com uma ação também que tinha sido movida pelo Liberty Justice Center em nome de empresas como a Voss Elections, que era uma pequena importadora de vinhos que atua aqui em Nova York, e eles argumentavam nessa ação que foi consolidada para questionar essas tarifas que Trump não pode usar a Lei de Poderes Econômicos de 77 para promulgar essas tarifas, e o que eles alegam é que o presidente excedeu as suas autoridades no desenho de algumas das suas tarifas mais acentuadas e que em 50 anos nenhum presidente tinha usado essa lei para autorizar tarifas, que seria algo que deveria passar por outras instâncias de aprovação. Então, esse foi o ponto central dessa alegação a partir dessas ações, então, como eu disse, que foram movidas por pequenas empresas que alegaram que os seus interesses estavam prejudicados por essas tarifas. Uma das empresas mais emblemáticas e que ficou conhecida nesse caso é essa pequena importadora de vinhos que atua aqui em Nova York, mas também junto com esses outros estados que agregaram então também as suas alegações para recorrer ao Tribunal de Apelações com essa ação que depois foi levada à Suprema Corte. É uma decisão surpreendente porque a Suprema Corte tem a maioria conservadora, então em outras decisões a Suprema Corte já tomou decisões favoráveis ao governo de Donald Trump, e havia uma dúvida muito grande se de fato a Suprema Corte, nesse caso das tarifas, decidiria a favor de Donald Trump e da sua política tarifária, ou se a Suprema Corte diria então que Donald Trump não pode usar essa lei de poderes econômicos para aplicar essas tarifas. Ainda assim, Tainá, o que alguns especialistas já
vinham dizendo ao longo de toda essa discussão é que Donald Trump pode tentar utilizar alguns outros artifícios, algumas outras ferramentas para tentar fazer a sua política tarifária seguir adiante, já que essa é uma das principais promessas suas do seu segundo mandato, é um dos pontos centrais do seu segundo mandato e o ponto mais central da sua política econômica. Donald Trump que alega que essas tarifas elas vão ajudar os Estados Unidos a mais uma vez trazer investimentos, também empresas para os Estados Unidos, e ele que diz que isso vai fazer a economia americana se revitalizar depois que muitas indústrias deixaram os Estados Unidos. Donald Trump que diz que vários países têm usado ferramentas que são consideradas injustas no comércio com os Estados Unidos, ele que colocou as tarifas maiores para países que inclusive têm déficit, cujos Estados Unidos têm déficit comercial, ou seja, tem um saldo negativo na sua balança comercial, mas em outros casos com tarifas que inclusive foram aplicadas por Donald Trump por questões ideológicas, como foi o caso inicialmente do Brasil, quando Donald Trump tinha colocado inicialmente uma tarifa de 10%, depois subiu as tarifas para 50%, falando sobre o tratamento injusto dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro no seu julgamento, e depois houve, claro, um recuo quando Donald Trump também percebeu que as tarifas mais altas sobre o Brasil estavam afetando alguns preços importantes para os americanos, como, por exemplo, do café, também de alguns outros itens que estavam pressionando a inflação aqui nos Estados Unidos. Portanto, o que essa decisão também traz é justamente que algumas dessas maiores tarifas são as tarifas que acabam trazendo mais prejuízos para a economia americana, mas uma decisão, então, que traz um grande revés para o governo de Donald Trump, talvez o maior revés da sua gestão até o momento. Volto com você.